O impossível sempre teve um som diferente. Ele não grita, não chama atenção, não implora por aplausos. Ele sussurra bem no fundo da mente. E só os que têm silêncio suficiente dentro de si conseguem ouvi-lo. Enquanto o mundo corre atrás do que é fácil, do que é rápido, do que dá prazer, há um tipo raro de pessoa que se afasta, que busca o frio, o desconforto, o desafio. Não porque goste de sofrer, mas porque entende que o impossível não se conquista com conforto, e sim com caráter. Você já sentiu isso? A sensação de que há algo maior te chamando, algo que o resto das pessoas talvez nunca entenda? É o convite da vida para forjar sua mente e atravessar o fogo sem se tornar cinzas. No caminho dos fortes, não há garantias, não há promessas de facilidade, apenas a certeza de que, a cada dia, você será testado. E quem busca o impossível precisa estar disposto a perder o que é comum: o descanso, a distração, o medo de falhar. Porque o impossível não pertence aos que esperam, pertence aos que se moldam. E é sobre isso que este vídeo fala, sobre os 11 ensinos estoicos que moldam o ser humano de dentro para fora, aqueles que não buscam apenas sucesso, mas significado, não apenas força, mas profundidade, não apenas vencer o mundo, mas dominar a si mesmos. Então, respire fundo, sinta o peso leve do agora, deixe as distrações do lado de fora e entre neste momento com presença total. Porque daqui para frente, cada palavra vai servir como uma chama, moldando a parte mais indomável da sua mente. Se isso te chama a atenção, comenta aí embaixo com convicção: vou alcançar o impossível. E agora vamos juntos atravessar os 11 ensinos estoicos para aqueles que desejam o impossível. 1. O impossível começa na mente que se recusa a acreditar no impossível. O impossível não é uma parede diante de você. É uma sombra dentro da sua mente. E como toda sombra, ela só existe porque há luz. Uma luz que talvez você ainda não aprendeu a usar. A maioria das pessoas vê o impossível como um limite imposto pelo mundo, algo que está fora do alcance humano, uma muralha intransponível entre o que é e o que poderia ser. Mas o estoico enxerga diferente. O impossível é apenas o reflexo da falta de controle sobre a própria mente. Quando você acredita que algo está além das suas forças, a derrota já aconteceu antes mesmo da tentativa. O corpo obedece à mente e a mente obedece ao que acredita. Por isso, Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos seus pensamentos. Se seus pensamentos são fracos, sua alma enfraquece. Se seus pensamentos são firmes, o mundo inteiro se dobra à sua vontade silenciosa. É curioso como o impossível não é o mesmo para todos. Para alguns, levantar cedo é impossível. Para outros, falar em público é impossível. Para outros ainda, viver em paz é impossível. Mas todos esses impossíveis nascem do mesmo lugar, da mente que acredita ser vítima, não criadora. E é aqui que o estoicismo muda tudo. Porque a filosofia estoica não te promete poder sobre o mundo, ela te devolve poder sobre si mesmo. E quando você volta a governar seus próprios pensamentos, o impossível começa a desmoronar. Há um momento na vida de todo ser humano em que ele percebe que o mundo não vai parar para esperar que ele esteja pronto. O tempo não desacelera para que você recupere o fôlego, nem o universo se ajusta aos seus medos. Então você tem duas escolhas: continuar se curvando ao impossível ou forjar uma mente que o desafia. E forjar não é romantismo. Forjar é suportar o fogo, a pressão, a solidão. É se refazer 1000 vezes sem desistir de ser quem você quer ser. Há quem pense que o impossível é conquistado com sorte ou talento. Mas o impossível se curva apenas diante da constância, daquela decisão silenciosa de continuar mesmo quando tudo diz que acabou. O impossível não é sobre fazer o que ninguém fez, mas sobre não ceder onde todos cederam. Pense nisso. As maiores transformações da história começaram na mente de alguém que recusou a ideia do impossível. O fogo, o voo, o espaço, a cura, a superação, tudo nasceu primeiro como um pensamento proibido. E cada pessoa que ousou acreditar nesse pensamento
precisou pagar o preço do isolamento, da dúvida e do riso alheio. Mas o estoico entende: o riso do mundo é o som dos que nunca tentaram. Você já percebeu que as pessoas que mais falam de limites são as que menos se testam? Elas passam a vida se protegendo do fracasso e, no fim, percebem que também se protegeram do crescimento. Enquanto isso, os que ousam forjar a própria mente sabem que cada tentativa é um golpe na bigorna da alma, e cada golpe os aproxima da forma final. Há uma cena que talvez resuma isso melhor. Um homem caminha sozinho numa estrada deserta. O sol queima, o vento levanta a poeira e cada passo parece inútil. Mas ele continua, não porque acredita que vai chegar rápido, mas porque se recusa a parar. A mente dele já entendeu o que o corpo ainda sofre para compreender. O impossível não é uma linha no horizonte, é o instante em que você desiste. Por isso, o primeiro ensinamento estoico para forjar sua mente é simples, mas brutal. Pare de chamar de impossível aquilo que você nunca tentou com toda a sua força. Não porque tudo é possível, mas porque o impossível não merece tanto respeito assim. Ele existe apenas para separar os que falam dos que fazem, os que sonham dos que constroem, os que desistem dos que permanecem. O impossível é uma ilusão confortável, um disfarce elegante para o medo. Mas quando você atravessa o medo, o impossível desaparece, como neblina diante do sol. E nesse momento, você não apenas vence, você se transforma, porque ao recusar o impossível, você não muda o mundo, você muda a si mesmo, e esse é o verdadeiro milagre. 2. Quem busca conforto destrói sua própria força. A mente humana tem um instinto silencioso que a engana. Ela quer repouso, quer segurança, quer a temperatura perfeita e a cama macia. Mas o conforto, que parece proteção, é também o anestésico que adormece a grandeza. Poucos percebem isso, que quanto mais fácil a vida se torna, mais difícil é continuar forte. E o estoico sabia. O conforto prolongado é um veneno lento. Ele tira de você exatamente aquilo que diz te dar: a paz. Vivemos numa época que cultua o prazer e teme o desconforto como se fosse um inimigo. Tudo precisa ser rápido, agradável, sem dor. Mas é no incômodo, não no alívio, que a mente se expande. Um corpo que nunca sente frio se torna frágil ao vento. Uma mente que nunca é contrariada se torna escrava das emoções. E um espírito que nunca passa pela escuridão jamais conhece a luz que carrega dentro. O conforto é traiçoeiro porque ele não destrói de uma vez, ele corrói aos poucos. Ele te convence de que está tudo bem em esperar mais um pouco, em adiar, em não se esforçar tanto hoje. E assim, dia após dia, a chama interior vai se apagando sem que você perceba. Até que um dia, quando a vida finalmente te exige força, você percebe que ela não está mais lá. Foi trocada por distração, por preguiça, por prazer imediato. O estoico via o desconforto como uma ferramenta sagrada. Para Marco Aurélio, cada adversidade era uma chance de provar a si mesmo que ainda estava vivo. Epicteto, que nasceu escravo e foi mutilado, dizia que nada podia prender uma mente livre, porque o verdadeiro cárcere é o da complacência, o da alma que se acomoda e deixa de se desafiar. Pense em como o ferro se torna aço. Ele não se fortalece no descanso, mas no fogo. E você também. Cada situação difícil que você evita é uma chance desperdiçada de forjar a si mesmo. Cada desconforto negado é uma força que não nasceu. Quem foge do frio nunca saberá o poder do próprio calor. Há uma história simples que carrega essa verdade. Um viajante sobe uma montanha coberta de neblina. O vento corta, o corpo treme, o fôlego se esvai. Mas ele continua, passo após passo, ignorando o desejo de voltar. E quando o sol rompe as nuvens e ele alcança o topo, percebe que a beleza não estava apenas na vista, estava em ter suportado o caminho. O desconforto não era o inimigo, era o mestre. O conforto promete alívio, mas cobra o preço da força. Ele te deixa macio demais para enfrentar o mundo real.
Por isso, o estoicismo ensina a abraçar o desconforto de propósito, não como punição, mas como treinamento. A água fria pela manhã, a tarefa que você adia, a conversa difícil, o silêncio diante da crítica, cada pequena resistência aceita é um tijolo no templo da sua mente forte. O problema é que muita gente confunde paz com moleza. Mas paz não é ausência de esforço, é domínio sobre ele. É estar no meio da tempestade e ainda assim permanecer inteiro. E isso só nasce quando você aprende a ficar onde a maioria foge, no desconforto. Veja, o impossível não se alcança com descanso. Ele é o território dos que suportam o peso quando os outros soltam as cordas. Dos que continuam mesmo cansados. Dos que preferem o esforço verdadeiro à satisfação momentânea. E é justamente por isso que tão poucos o alcançam. A maioria quer o resultado, mas rejeita o processo que o forja. Há uma cena que poderia resumir o espírito estoico. Um homem sentado em uma cabana de madeira no alto de uma montanha nevada. Lá fora, o vento uiva. O fogo na lareira dança lentamente. Ele estende as mãos, sente o calor, mas não se deixa seduzir pela paz. Amanhã, ele sairá novamente na neve, enfrentará o frio, escalará o gelo, porque ele entende que a vida não é feita para ser confortável, é feita para ser vivida. O conforto é o oposto da evolução. E quem busca conforto demais acaba prisioneiro de si mesmo. A mente que evita o esforço perde sua força, mas a que o abraça, mesmo cansada, descobre um poder que não pode ser ensinado, apenas vivido. Então lembre-se disso, o impossível nunca será alcançado por quem busca conforto, porque forjar a mente exige fricção, exige resistência, exige dor. E no final, quando o mundo tentar te quebrar, você vai sorrir em silêncio, sabendo que o fogo não destrói o que foi feito para suportá-lo. 3. Nada te enfraquece mais do que justificar sua própria fraqueza. A mente humana tem uma habilidade sutil, quase imperceptível, de se enganar com elegância. Ela cria justificativas tão bem formuladas que parecem até sabedoria. Eu precisava descansar. Não era o momento certo. Talvez não seja para mim. Mas, na verdade, são pequenas mentiras que disfarçam o medo, a preguiça, a falta de controle. E quanto mais você as repete, mais elas soam verdadeiras, até o dia em que se tornam parte de quem você é. O estoico entendia esse perigo. Ele sabia que a mente é capaz de fabricar desculpas tão convincentes que o homem começa a se orgulhar da própria fraqueza. E isso é o início da ruína, porque quem justifica o que o enfraquece já desistiu antes mesmo de tentar mudar. Vivemos numa era em que justificar se tornou arte. As pessoas transformam seus vícios em identidades, suas limitações em bandeiras e suas quedas em desculpas permanentes. Elas não querem ser curadas, querem ser compreendidas. Mas o estoico não busca compreensão, busca transformação. Ele sabe que o primeiro passo para o impossível é encarar o que dói sem enfeite, sem fuga, sem autocompaixão. Há uma diferença entre aceitar a própria condição e se acomodar nela. Aceitar é o ponto de partida. Acomodar é o fim da jornada. A mente fraca usa o estoicismo como desculpa para não sentir. A mente forte o usa como combustível para agir, apesar de sentir. O verdadeiro perigo das justificativas é que elas soam racionais. Elas te convencem de que é prudente esperar mais, de que é sensato desistir agora para tentar depois. Mas o depois nunca chega. O depois é o cemitério das intenções. E cada vez que você adia o que precisa fazer, uma parte do seu espírito se acostuma com a ideia de ser menos do que poderia ser. Pense em quantas vezes você já percebeu a verdade, mas escolheu fingir que não viu. Quantas vezes sentiu o chamado da consciência e respondeu com silêncio. Quantas vezes soube o que deveria fazer, mas vestiu o conforto da desculpa. A mente sabe, ela sempre sabe, mas prefere se esconder atrás de frases bonitas. É assim que o ser humano se enfraquece, não por falta de força, mas por excesso de justificativas.
O estoicismo ensina que o poder está em assumir responsabilidade até pelos pensamentos. Quando algo dá errado, o homem comum busca culpados. O homem estoico busca causas dentro de si. Ele não diz, a vida foi injusta, mas preciso me tornar mais forte que a vida. E essa mudança de mentalidade é o que separa o comum do impossível, porque enquanto uns gastam energia explicando o fracasso, outros a usam para reconstruir silenciosamente o que foi perdido. Imagine agora uma manhã fria. O despertador toca. Você sabe que deveria levantar, mas o corpo pede mais 5 minutos. A mente habilidosa cria o argumento perfeito. Eu mereço descansar, ontem foi um dia pesado. Mas no fundo, você sabe que não é sobre cansaço, é sobre resistência. E é nesses momentos pequenos, invisíveis, que a mente é forjada ou corrompida. Cada vez que você vence a própria desculpa, o aço interno se torna mais firme. Cada vez que cede, uma rachadura aparece, quase imperceptível. Até o dia em que ela quebra tudo. O estoico prefere o desconforto da verdade à anestesia da justificativa. Ele entende que crescer dói, mas justificar dói mais, porque é a dor que não gera força. O sofrimento sem propósito é fraqueza. O sofrimento encarado com razão é evolução. E é aí que nasce o impossível. Quando você para de contar histórias para si mesmo e começa a agir como o protagonista da sua vida. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que nunca realizam nada. Não por falta de talento, mas porque se tornaram especialistas em se explicar. Vivem presas em discursos internos, sobre tempo, sobre sorte, sobre destino, e esquecem que nada muda enquanto a ação não começa. O impossível não se convence com palavras. Ele se curva apenas diante da coragem silenciosa. Por isso, o estoico escolhe calar as desculpas. Ele observa o medo, reconhece a dor, mas segue. Não se esconde atrás do não posso, do ainda não é hora, do um dia farei. Porque ele entende, a cada vez que você justifica sua fraqueza, ela se fortalece. Mas a cada vez que você age apesar dela, é você quem se fortalece. Talvez o segredo não seja eliminar as falhas, mas parar de abraçá-las como desculpa. A vida vai continuar te testando, e a mente vai continuar tentando negociar com o esforço. Mas o impossível não aceita negociação. Ou você o encara de frente, ou vive eternamente tentando explicá-lo. Então, da próxima vez que sentir vontade de justificar, lembre-se, a força nasce quando o silêncio substitui a desculpa. E nesse instante, o impossível começa a recuar, porque entende que está diante de alguém que já não precisa se explicar, apenas vencer. 4. As quedas são parte da forja. Todo o metal que se torna lâmina antes foi golpeado centenas de vezes. O fogo o queimou, o martelo o feriu, o tempo o endureceu. E ainda assim, é nas marcas que ele ganha forma, é nas imperfeições que ele encontra o corte perfeito. A vida faz o mesmo conosco. Ela nos aquece com sonhos, nos atinge com perdas e nos molda com quedas, até que deixamos de ser matéria bruta e nos tornamos consciência. Mas o homem moderno, acostumado ao conforto, aprendeu a temer as quedas. Ele as vê como sinal de fracasso, como prova de que algo deu errado. O estoico, porém, vê nelas o processo inevitável da forja. Porque toda mente forte foi um dia despedaçada, e toda alma serena já foi um campo de batalha. O que a diferença revela é simples. Uns caíram e fugiram, outros caíram e voltaram mais sábios. As quedas não são punição, são lição. Elas revelam o quanto você realmente acredita no que diz. É fácil ser disciplinado quando tudo flui. É fácil ser paciente quando tudo dá certo. É fácil parecer sábio quando o mundo sorri para você. Mas é quando o chão desaparece, quando as certezas se dissolvem, quando o destino te empurra para baixo, que o verdadeiro caráter aparece. E o estoico sabia, a virtude só prova sua existência quando é testada. Há um tipo de queda que não é física, mas espiritual. É quando você se olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou.
quando o medo, a dúvida ou a apatia tomam o lugar da coragem. Quando você sente que a vida te esmagou e tudo o que resta é continuar respirando, mesmo sem saber para quê. Mas é nesse exato momento que começa a transformação. Porque o fundo do poço é o único lugar onde você não pode cair mais, só pode subir. O estoicismo nunca pregou uma vida sem dor, mas uma mente que transcende a dor. E transcender não é ignorar o sofrimento, é transformá-lo em combustível. As quedas são o fogo que purifica, e o homem que foge do fogo nunca será moldado. Marco Aurélio escreveu, durante os piores dias de guerra, que a obstrução ao caminho se torna o caminho. Ele entendeu que cada golpe era uma etapa da própria evolução. O obstáculo não o impedia, o criava. Pense nisso. Se tudo desse certo o tempo todo, o que você aprenderia? A força não nasce do sucesso, nasce da recuperação. E cada vez que você se levanta, algo em você se torna mais sólido, mais consciente, mais invulnerável. A mente forjada não é aquela que nunca caiu, mas a que aprendeu a usar a queda como impulso. O impossível começa ali, na queda que deveria te destruir, mas te desperta. Há um momento da vida em que você para de perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. É nessa virada que a forja começa a fazer sentido. Você entende que o universo não te pune, ele te treina. E quando aceita isso, tudo muda. A dor deixa de ser um inimigo e se torna um instrutor silencioso. As falhas deixam de ser vergonha e se tornam matéria-prima para a sabedoria. Há uma imagem que representa bem esse princípio. Um guerreiro está sozinho em um vale coberto por neblina. O corpo dele carrega cicatrizes, o escudo está rachado e o sangue escorre pela mão. Ele se ajoelha, cansado, e por um instante acredita que acabou. Mas então, ele olha para o horizonte e vê a primeira luz do amanhecer. O frio da noite começa a ceder, e algo dentro dele se reacende. Ele se levanta, não porque venceu, mas porque entendeu que a queda era parte da vitória. É isso que o estoicismo ensina. Não há evolução sem dor, não há caráter sem fracasso, não há grandeza sem queda. Cada vez que a vida te derruba, ela está testando se você realmente quer o que diz querer. E se você levanta, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem esperança, a vida entende que você está pronto para o próximo nível da forja. Por isso, não amaldiçoe suas quedas, agradeça por elas, porque um dia, quando olhar para trás, vai perceber que foram justamente as quedas que te ensinaram a voar. A dor que parecia te enfraquecer era, na verdade, o calor do fogo moldando seu espírito. E o chão que um dia te derrubou foi o mesmo que te deu impulso para alcançar o impossível. 5. Não é a vitória que te molda, é o caminho até ela. O mundo admira a vitória, mas esquece o caminho. As pessoas aplaudem o resultado, mas ignoram as madrugadas frias, o silêncio da solidão, os dias em que nada parece funcionar. Todos querem o topo da montanha, mas poucos estão dispostos a subir carregando peso, dúvida e dor. E é justamente isso que o estoico entende. A glória não está no fim da jornada, está no ato de continuar caminhando. A vitória é apenas o reflexo de algo que aconteceu muito antes, dentro da mente. Quando um homem vence, o mundo vê o resultado. Mas o que o mundo não vê são as batalhas invisíveis travadas todos os dias. Aquelas contra o desânimo, a procrastinação, o medo de falhar. A vitória é um instante. O caminho é o que te transforma. Pense em quantas vezes você sonhou com algo grande e depois percebeu que, durante o processo, já havia mudado completamente. Talvez o objetivo inicial nem importe mais, porque o verdadeiro prêmio foi a pessoa que você se tornou tentando alcançá-lo. O estoico não busca apenas chegar, ele busca evoluir enquanto caminha. A vitória externa é temporária, mas a vitória interna é eterna. Há uma ilusão perigosa no mundo moderno, acreditar que o valor está no resultado. Vivemos em uma cultura que celebra o sucesso visível, mas despreza o esforço silencioso.
Mas o estoicismo ensina o contrário. O valor está na intenção, na persistência, no domínio sobre si mesmo em cada passo. Porque o impossível não se conquista com euforia, e sim com constância. O impossível é vencido não no último golpe, mas nos 1000 golpes anteriores que ninguém viu. Marco Aurélio escreveu que o esforço em direção ao bem é o bem em si. Essa frase carrega uma verdade profunda. O processo é o propósito. O caminho é a própria recompensa. Porque cada desafio superado te fortalece, cada frustração aceita te refina, cada erro compreendido te amadurece. E é essa soma invisível de pequenos atos que, um dia, se torna algo extraordinário. Imagine alguém treinando sozinho, repetindo o mesmo gesto todos os dias. Não há aplausos, não há testemunhas, não há reconhecimento. Mas há algo acontecendo em silêncio. A mente está sendo moldada. Cada repetição é uma declaração de força. Cada cansaço superado é uma pequena vitória. E quando, lá na frente, o impossível finalmente se torna possível, não foi o resultado que o transformou. Foi o caminho que o fez merecedor dele. O caminho é o que revela o que há de verdadeiro em você. No início, você quer vencer por vaidade, por orgulho, por validação. Mas com o tempo, o próprio processo te limpa dessas ilusões. Você descobre que o que realmente importa não é ser admirado, mas ser real. Não é ser visto, mas ser íntegro. Não é vencer o mundo, mas vencer a si mesmo todos os dias. O estoicismo não é sobre eliminar a dor do caminho, mas sobre entender seu valor. Cada dificuldade é uma espécie de lapidador invisível, retirando o que é falso, o que é supérfluo, o que é fraco. E à medida que você perde o que não precisa, ganha o que é essencial. A jornada te destrói e reconstrói 1000 vezes, até que reste apenas o necessário: disciplina, serenidade e propósito. Há uma imagem simples que expressa isso. Um viajante caminha por uma estrada de terra ao amanhecer. O ar ainda está frio, o horizonte dourado. Ele carrega uma mochila pesada, os pés doem e o corpo quer parar. Mas a cada passo, ele percebe que o peso está diminuindo. Não porque a mochila ficou leve, mas porque ele ficou mais forte. O caminho não mudou, ele mudou. O impossível não é um destino a ser alcançado, é um estado de consciência. É quando você percebe que o esforço não é um castigo, mas um privilégio. O privilégio de poder se transformar, de poder escolher, de poder forjar-se a cada novo dia. E quando entende isso, a vitória perde o poder de te definir, porque o valor já está no percurso que você trilhou. Por isso, o estoico não corre para chegar mais rápido. Ele caminha com presença, com propósito, com serenidade. Ele sabe que o tempo não é inimigo, é aliado. Porque cada dia vivido com consciência é uma vitória. E quando finalmente chega ao topo, não precisa gritar, não precisa provar nada. A paz dele vem do caminho que percorreu, não do aplauso que recebe. Lembre-se, a vitória te mostra o que você conquistou. O caminho te mostra quem você é. E no fim, o que realmente importa não é chegar primeiro, mas atravessar a jornada com dignidade, coragem e propósito. Porque é no processo que o impossível deixa de ser um sonho e se torna o reflexo daquilo que você se tornou. 6. O que te desafia está te construindo. O ser humano tem o hábito de enxergar os desafios como interrupções no caminho, quando, na verdade, eles são o próprio caminho. Aquilo que te pressiona, te irrita, te faz duvidar, não está te destruindo, está te moldando. O desconforto que você tenta evitar é, quase sempre, o mesmo que carrega o material da sua transformação. Mas é difícil perceber isso quando a dor ainda está viva, quando o peso parece injusto, quando tudo dentro de você grita por alívio. O estoico entende que o desafio não é uma punição, é uma convocação. O universo não te envia obstáculos para te paralisar, mas para testar se a sua fé em si mesmo é genuína. Cada dificuldade é uma pergunta disfarçada. Você realmente quer o que diz querer? E é ali, nesse embate silencioso entre a vontade e o cansaço, que a mente é forjada.
Vivemos em tempos em que qualquer desconforto é visto como algo a ser eliminado imediatamente. Um pequeno atraso já causa ansiedade, um comentário rude já vira ofensa, uma perda já é motivo para desistir. Mas toda alma forte já caminhou por desertos. Todo espírito calmo já enfrentou tempestades. E todo ser que hoje parece inabalável já passou por dias em que mal conseguia respirar. O desafio é o martelo da mente. Cada golpe pode doer, mas é ele que dá forma ao aço interior. O fogo que você teme é o mesmo que te purifica, e se fugir dele continuará bruto, inacabado, frágil, como o ferro que nunca entrou na forja. Marco Aurélio dizia: "O que está em teu caminho se torna teu caminho." É uma das frases mais poderosas já escritas, porque ela inverte o olhar. O obstáculo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Não é o mundo tentando te impedir, é a vida tentando te preparar. E quem resiste à preparação, fracassa na missão. Pense nos desafios como um instrutor silencioso. Ele não te elogia, não te dá conforto, mas te ensina através da resistência. Assim como o vento molda a montanha, o tempo lapida a pedra e o mar esculpe a costa. Nada forte nasce sem atrito, e toda tentativa de escapar desse atrito é uma tentativa de permanecer pequeno. Há uma história antiga sobre um monge que pedia todos os dias para que Deus tirasse suas provações. Um dia, um sábio respondeu: "Deus não tira o fogo da forja, apenas ensina o metal a suportar o calor." O monge então entendeu. Não é a ausência de desafios que traz paz, mas a habilidade de atravessá-los sem perder a alma. Às vezes, o que mais te desafia é justamente o que mais te fortalece. A perda que te despedaça é a mesma que te liberta do que te prendia. A solidão que te consome é o espaço que te ensina a ser inteiro. O fracasso que te humilha é o mesmo que destrói o orgulho que te cegava. E aos poucos, tudo o que parecia um castigo se revela como um processo de lapidação. O problema é que a maioria quer o resultado sem o peso, quer a sabedoria sem a dor, quer o impossível sem o sacrifício. Mas o estoicismo ensina que o preço da grandeza é a resistência. Você não se torna inquebrável ao evitar as quedas, mas ao aprender a se recompor depois de cada uma delas. O que te desafia, no fundo, não quer te ferir, quer te despertar. Imagine-se caminhando por uma floresta durante uma tempestade. A chuva cai pesada, o vento empurra e as árvores rangem. Você sente medo, frio, exaustão. Mas enquanto segue, algo dentro de você muda. A cada passo, a insegurança se transforma em determinação, a dúvida se transforma em clareza. E quando o sol finalmente rompe as nuvens, você percebe que não é o mesmo que entrou na tempestade. A floresta continua igual. Quem mudou foi você. É isso que o estoico entende. Os desafios não existem para te parar, mas para revelar a força que você ainda não usou. O impossível não é superado com sorte, mas com o domínio sobre si mesmo nos dias difíceis. Você não escolhe o que a vida vai te trazer, mas escolhe o que vai fazer com isso. E essa escolha, feita em silêncio, é o que constrói a mente inabalável. Então, da próxima vez que algo te desafiar, não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que isso está tentando criar em mim? Porque o desafio é o escultor invisível do teu caráter. E quando você aprende a abraçar o que te desafia, a vida entende que você está pronto para o impossível e te entrega o que antes parecia inalcançável. 7. Quem se conhece, deixa de temer. O medo é um mestre sutil. Ele não aparece como um monstro gritando no escuro. Ele sussurra. Sussurra quando você hesita antes de tentar. Sussurra quando a dúvida te paralisa. Sussurra quando a sua mente inventa histórias sobre o que pode dar errado. E a cada vez que você ouve esse sussurro, ele cresce, até se tornar uma parede invisível entre você e a vida que poderia viver. O estoicismo ensina que a raiz de todo medo é o desconhecimento de si mesmo. Porque o que você teme, na verdade, não está lá fora, está dentro.
Não é o perigo em si que apavora, mas o que ele desperta dentro de você. E quanto menos você se conhece, mais vulnerável se torna às próprias emoções. O medo, então, vira um espelho. Ele reflete o que você ainda não compreendeu sobre si mesmo. Muitos passam a vida tentando controlar o mundo para evitar o medo. Querem estabilidade, segurança, previsibilidade. Mas não percebem que o medo não morre quando o mundo muda. Ele morre quando a mente amadurece. E só há um caminho para isso: olhar para dentro com coragem. Porque a mente que foge de si mesma jamais conhecerá a paz. Conhecer-se é o ato mais radical de coragem. Não é sobre listar qualidades, mas sobre encarar as sombras. É admitir que você sente inveja, raiva, fraqueza, orgulho. É aceitar que o controle total é uma ilusão. É ver o quanto ainda há de ego disfarçado de virtude. Mas, ao fazer isso, algo muda. Você para de lutar contra o que é e começa a usar tudo o que é a seu favor. E nesse instante, o medo começa a perder o poder. Epicteto dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Em outras palavras, o medo não está nos fatos, mas nas interpretações. Um problema não é assustador por natureza, é a mente que o colore com o pavor. E quando você se conhece o suficiente, começa a distinguir o que é real do que é apenas projeção. O trovão ainda ecoa, mas já não te assusta. A perda ainda dói, mas já não te destrói. Porque você entende que o medo só te fere quando acredita que ele tem poder. Pense em uma criança com medo da escuridão. Ela imagina monstros onde só há silêncio, mas basta acender a luz para ver que nada mudou, apenas a percepção. A vida funciona assim também. O medo é a escuridão da alma e o autoconhecimento é a luz. Quando você se conhece, a mente se ilumina e o impossível se torna menos ameaçador, mais alcançável. A maioria vive em guerra com o que sente. Reprimiu tanto a dor que agora teme senti-la novamente. Mas o estoico entende que fugir do medo é alimentá-lo. Ele o observa como quem observa o fogo. Não o toca, mas o entende. E quanto mais o entende, mais livre se torna. A liberdade não está em eliminar o medo, mas em não ser escravo dele. Há uma imagem que traduz esse princípio. Um homem caminha sozinho à noite, sob o som distante do mar. O vento é frio, o horizonte escuro, o coração acelerado. Mas ele continua. A cada passo, percebe que o medo não o persegue, o acompanha. E então entende. O medo não era um inimigo, era um guia. Ele apenas apontava onde ainda havia partes não exploradas da alma. E quanto mais ele avança, mais percebe que a noite não é um perigo. É apenas o espaço onde a coragem nasce. Autoconhecimento é o início de toda força. Quando você sabe quem é, ninguém pode te manipular. Quando entende o que sente, nenhuma emoção te domina. E quando reconhece seus próprios limites, o mundo deixa de ser um campo de ameaças e se torna um campo de treino. Você para de reagir e começa a agir. Para de se defender e começa a construir. É por isso que o estoicismo não te ensina a eliminar o medo, mas a compreender sua natureza. Porque o medo é energia, e energia pode ser moldada. O medo da perda pode se tornar gratidão. O medo do fracasso pode se tornar disciplina. O medo da morte pode se tornar amor pela vida. Tudo depende do quanto você se conhece. O impossível parece impossível apenas para quem ainda não descobriu o próprio tamanho. E conhecer-se é exatamente isso. Perceber que você é muito maior do que qualquer circunstância. A tempestade lá fora pode rugir, mas se o seu interior estiver firme, nada te move. Então lembre-se, quem se conhece deixa de temer, porque já não precisa se proteger da verdade. Ele a acolhe. E é essa aceitação silenciosa, essa presença calma, que faz o impossível se curvar. Porque o medo, diante da mente forjada, não encontra espaço para existir, apenas o reflexo da sua própria fraqueza se desmanchando no ar. 8.
A constância é mais poderosa que a motivação. Motivação é o fogo que acende rápido e apaga fácil. Constância é o braseiro que queima lento e ilumina por toda a noite. É bonito se sentir inspirado. Todos já se sentiram assim alguma vez. Mas o que separa quem sonha de quem realiza não é a força da emoção, é a força do hábito. A motivação grita, a constância sussurra, e no fim, é o sussurro que permanece. O mundo moderno ensina que você precisa estar empolgado o tempo todo. Seja produtivo, acorde com energia, sinta-se bem. Mas a verdade é que os dias mais importantes da sua vida não vão ser aqueles em que você se sente bem, serão aqueles em que você age mesmo sem vontade, porque é aí que a forja acontece. O ferro não se molda na chama da empolgação, mas na repetição do calor. O estoico sabia que o verdadeiro poder nasce da constância. Marco Aurélio não escrevia suas meditações em dias perfeitos. Ele escrevia em meio a guerras, perdas e noites insones. Epicteto não esperava estar de bom humor para ensinar. Ele fazia o que precisava ser feito todos os dias. A constância é o que transforma o desejo em disciplina e a disciplina em destino. Pense nas ondas do mar. Elas não param. Dia após dia, batem contra as pedras e aos poucos as moldam. Nenhuma onda é forte o suficiente para mudar a rocha em um único golpe, mas a repetição constante faz o impossível. É assim que a vida funciona. Você não se transforma de uma vez. Você se forja aos poucos, nos dias comuns, nos gestos silenciosos, nas escolhas pequenas que ninguém vê. Muita gente desiste porque acha que o progresso precisa ser visível. Querem sentir que estão crescendo o tempo todo. Mas o crescimento real é invisível. É como uma semente sob a terra. O que está acontecendo não se vê, mas está acontecendo. E quando a mente entende isso, ela deixa de precisar do combustível da motivação. Ela se move sozinha, porque aprendeu a confiar no processo. A constância é o que te sustenta quando o entusiasmo morre. É o que te mantém de pé quando o corpo quer parar e a mente inventa desculpas. E é justamente nesses momentos que você começa a se tornar perigoso. Porque enquanto os outros dependem de estar inspirados, você simplesmente faz. Enquanto o mundo busca prazer, você busca propósito. E é aí que a força silenciosa aparece. Há uma manhã que representa bem isso. O despertador toca antes do sol nascer. A casa está fria, o mundo ainda dorme. Você levanta com o corpo pesado e tudo em você pede mais 5 minutos. Mas você vai mesmo assim. Ninguém aplaude, ninguém vê, ninguém entende. Mas ali, naquele gesto comum, está o segredo da transformação. A constância não precisa de testemunhas. Ela acontece no escuro, em silêncio, e muda tudo. A motivação é emoção, a constância é decisão. A primeira é fogo que te empurra, a segunda é chão que te sustenta. E é por isso que o estoico valoriza mais a rotina do que o impulso. Ele sabe que o impossível não se conquista com picos de energia, mas com a paciência de quem constrói pedra por pedra. O entusiasmo é passageiro, mas o compromisso é eterno. A constância exige humildade, porque ela te ensina a aceitar os dias ruins sem drama e os dias bons sem soberba. Ela te mostra que o tempo é mais sábio que o esforço e que tudo o que vale a pena precisa amadurecer em silêncio, como o vinho, como a mente, como a alma. É a constância que faz o artista praticar quando ninguém o escuta. É ela que faz o guerreiro treinar quando não há guerra. É ela que faz o sábio estudar quando não há plateia. E é ela que faz o estoico se manter firme quando tudo parece perdido. Porque o impossível se curva diante da persistência, não da empolgação. Nenhuma montanha resiste ao toque constante da água. Nenhuma meta é inalcançável quando você se torna o tipo de pessoa que não desiste. A constância é o ritmo do universo, lento, firme, eterno. Por isso, não espere sentir vontade. Espere sentir propósito. E quando ele estiver claro, não pare mais. Os dias vão variar, o humor vai oscilar, o corpo vai cansar, mas o seu compromisso deve permanecer.
Porque é a constância que faz o impossível deixar de ser mito e se tornar destino. Lembre-se, a motivação pode te iniciar, mas é a constância que te transforma. É ela que te forja, golpe a golpe, até que o fogo da disciplina substitua a chama da emoção. E quando isso acontecer, você vai perceber, o impossível não foi conquistado, foi construído, um dia comum de cada vez. 9. Aqueles que não suportam o tédio nunca alcançarão o extraordinário. Vivemos em uma era que venera a distração. A mente moderna se alimenta de estímulos como um vício invisível. Rola a tela, troca de vídeo, muda de conversa, muda de objetivo. Tudo é rápido, colorido, imediato. Mas por trás dessa pressa, há um problema profundo. Ninguém mais suporta o silêncio. E uma mente que não suporta o silêncio jamais alcançará o extraordinário. O tédio é o território onde a mente se revela. Quando o mundo se cala e o ruído cessa, você se encontra com quem realmente é. Sem distrações, sem papéis, sem máscaras. É por isso que o tédio assusta tanto. Não é o vazio que incomoda, é o espelho. É olhar para dentro e ver o quanto você depende do barulho para não ouvir os próprios pensamentos. O estoicismo ensina que a grandeza nasce da repetição silenciosa. Não há sabedoria no constante movimento, mas na constância da presença. Os grandes filósofos, artistas e líderes não se tornaram extraordinários porque estavam sempre motivados, mas porque aprenderam a permanecer, no tédio, na dúvida, na rotina. Eles entenderam que o extraordinário é apenas o resultado da paciência aplicada ao ordinário. Marco Aurélio escreveu que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. E o tédio é o momento em que você vê essa cor real, sem filtros. Quando você para e sente a inquietação, não é o tempo que está lento, é a sua mente que está acostumada à fuga. E o estoico não foge, ele observa. Ele usa o tédio como uma lente, uma chance de perceber o quanto ainda é escravo da pressa. A mente indisciplinada busca emoção, a mente forjada busca clareza. O homem comum precisa ser estimulado para agir. O homem sábio cria estímulo dentro de si. É por isso que o tédio, para o estoico, é campo de treino. É o intervalo onde o músculo da atenção é trabalhado, onde a mente aprende a se sustentar sem distrações externas. Pense em um escultor. Ele repete os mesmos movimentos todos os dias. O som do cinzel batendo na pedra é monótono, previsível, tedioso. Mas é justamente essa repetição que transforma a pedra em arte. O extraordinário nasce do comum feito com presença, e o tédio é o preço do domínio. Mas o mundo moderno não aceita esse preço. Ele quer resultados sem repetição, sabedoria sem silêncio, progresso sem paciência. Quer atalhos, fórmulas, entretenimento constante. Mas o impossível não se alcança distraído. Ele exige a coragem de estar só, a calma de suportar o nada, a força de continuar quando nada acontece. É no tédio que a alma se testa. Epicteto dizia que ninguém é livre até que domine a si mesmo. E o tédio é o teste da liberdade interior. Quando você precisa de estímulo para se sentir vivo, está acorrentado. Mas quando consegue estar em paz com o simples, quando o silêncio não te ameaça, quando o tempo parece parar e você permanece inteiro, é aí que começa a verdadeira força. O extraordinário não é feito de momentos épicos, mas de dias comuns vividos com propósito. É o escritor que escreve mesmo sem inspiração. É o atleta que treina quando ninguém vê. É o guerreiro que medita antes da batalha. Todos eles aprenderam a suportar o tédio e, por isso, alcançaram o impossível. Há uma manhã que simboliza isso. O céu ainda cinza, o cheiro do café, o barulho distante da chuva. Nada acontece. E mesmo assim, você se levanta, cumpre suas tarefas, repete o que precisa ser feito, sem pressa, sem ansiedade. Nesse gesto, aparentemente simples, há algo divino. A rendição à rotina como ferramenta de transcendência. Porque o extraordinário não está no momento em que tudo muda, mas no momento em que você decide permanecer fiel ao processo, mesmo quando nada muda. O tédio é o guardião do extraordinário.
Ele afasta os impacientes, os superficiais, os que vivem de estímulos. Só quem atravessa o deserto do tédio chega ao oásis da maestria. Porque o tédio não é vazio, é espaço. Espaço para crescer, para se ouvir, para forjar a paciência, para se tornar o tipo de pessoa que cria sentido onde os outros só veem silêncio. Por isso, o estoico aprende a amar o tédio. Ele o transforma em ritual. Ele entende que cada minuto de repetição é uma pedra sendo colocada na fundação de algo maior. E quando o impossível finalmente acontece, não parece sorte, parece consequência. Então lembre-se, o extraordinário não pertence aos que buscam emoção, mas aos que suportam o tédio com presença. Porque só quem consegue permanecer no silêncio sem fugir descobre o poder que existe em simplesmente continuar. E é nesse continuar, nesse espaço entre o nada e o tudo, que a mente se torna inabalável e o impossível, inevitável. 10. Quem controla o início do dia, controla o rumo da vida. As primeiras horas da manhã são como uma fronteira silenciosa entre o caos e a ordem. Enquanto o mundo ainda dorme, existe um instante em que tudo está em equilíbrio. O ar é frio, o som é leve, a mente ainda está limpa. É ali que a vida oferece uma escolha invisível. Você começa o dia dominando a si mesmo ou o dia começa dominando você. E dessa escolha, que parece pequena, nasce o destino de uma mente forjada. O estoico sabia que o começo define o ritmo. Marco Aurélio escrevia, logo ao acordar, que deveria se preparar para enfrentar pessoas ingratas, arrogantes e invejosas, e ainda assim manter sua serenidade. Ele não esperava o dia ficar bom para ter controle. Ele criava o controle antes mesmo de sair da cama. Porque o poder não está no que acontece, mas em como você se prepara para o que vai acontecer. Amanhã é a oficina do caráter. O que você faz nos primeiros minutos do dia revela o que está moldando a sua mente. Se você desperta com pressa, o caos te molda. Se desperta com preguiça, a apatia te molda. Mas se desperta com propósito, mesmo cansado, mesmo em silêncio, é você quem molda o dia. E aos poucos, essa rotina se transforma em destino. O início do dia é como acender uma forja. É ali que você aquece a mente com foco, direciona a energia e decide que tipo de pessoa vai ser nas próximas horas. Não se trata de uma lista de tarefas, mas de presença. A forma como você se levanta, como respira, como encara o espelho, tudo isso envia um comando silencioso ao cérebro. Hoje, quem governa sou eu. Há algo quase sagrado nas primeiras horas da manhã. O sol ainda tímido, a luz dourada atravessando a janela, o som distante de um pássaro, o cheiro do café subindo devagar. O tempo parece mais lento, mais puro, e é nesse intervalo que você pode escolher a calma antes que o mundo imponha o caos. Quem desperta com consciência, desperta antes do barulho, antes das distrações, antes do impulso. E é essa vantagem invisível que separa o homem comum do homem disciplinado. Muitos acreditam que o poder está nas grandes decisões, mas o estoicismo ensina que o verdadeiro poder está nos detalhes. A forma como você começa o dia é uma oração silenciosa, uma declaração de intenções. É quando você diz ao universo: não serei guiado pelas emoções, serei guiado pela razão. E essa decisão, repetida em silêncio todas as manhãs, cria um tipo de força que o mundo não entende, mas respeita. Pense em quantos dias começaram mal simplesmente porque você se levantou de qualquer jeito, sem presença, sem preparo. A mente acorda vulnerável e o primeiro pensamento que você alimenta decide o tom do dia. Se é reclamação, o dia te arrasta. Se é gratidão, o dia te fortalece. Por isso o estoico começa o dia com reflexão e não com ruído. Ele entende que antes de agir sobre o mundo, precisa agir sobre si mesmo. Imagine um cenário. Você está em uma cabana de madeira, em meio às montanhas. Lá fora, o ar é frio e silencioso. A lareira ainda guarda o calor da noite e um feixe de luz dourada toca o chão.
Você se levanta, lava o rosto com a água fria do riacho, respira fundo e sente a vida voltando. Nesse instante, não há pressa, não há peso, não há ruído, apenas presença. E é dessa presença que nasce a força, porque quem começa o dia consciente, começa o dia invencível. Amanhã é uma metáfora da vida. Cada amanhecer é uma nova chance de se refazer. A cada despertar, a vida te convida a se reinventar, a limpar a mente, realinhar o foco, reacender a chama. Mas a maioria desperdiça esse convite, mergulhando direto no barulho, como se o tempo fosse um inimigo. O estoico faz o oposto. Ele transforma o amanhecer em ritual. E o ritual vira disciplina. E a disciplina, destino. Quando você domina o início do dia, o mundo perde poder sobre você. As opiniões, as urgências, as pressões, tudo perde o peso que costumava ter. Porque dentro de você já há ordem. O caos lá fora não alcança quem começa o dia centrado. E esse controle sutil, silencioso e invisível é o que constrói o impossível. Lembre-se, quem controla o início do dia, controla o rumo da vida. Não é sobre acordar cedo, é sobre acordar presente. Não é sobre ter tempo, é sobre ter direção. O estoico desperta antes do mundo não para fugir do caos, mas para dominar-se antes que ele chegue. E é essa simples diferença entre ser arrastado e se antecipar que define quem forja o impossível com as próprias mãos. 11. O impossível se torna possível quando a mente deixa de buscar atalhos. Vivemos em uma época em que todos querem chegar, mas poucos querem caminhar. Querem sabedoria sem silêncio, força sem disciplina, resultados sem processo. Querem o topo da montanha sem sentir o vento cortando o rosto, sem os joelhos arranhados pelas pedras. Mas a verdade é simples e brutal. Quem busca atalhos destrói o próprio caminho. Porque o atalho engana a pressa, mas enfraquece o espírito. O estoico sabia que o tempo é parte da forja. Nada grandioso nasce apressado. O que cresce rápido, desaba fácil. E o que é construído lentamente, torna-se inabalável. O impossível não é uma questão de talento, é uma questão de resistência. De permanecer, dia após dia, mesmo quando tudo parece parado. O ferro não vira espada em segundos, ele precisa de fogo, martelo e tempo. E assim é a mente, forjada pelo esforço paciente, não pela pressa de vencer. A pressa é a doença da alma moderna. Vivemos correndo atrás de metas que nem sabemos se são nossas. E quanto mais corremos, mais vazios nos sentimos. Porque o atalho promete velocidade, mas rouba profundidade. O estoico não quer chegar rápido, quer chegar inteiro. Ele entende que a caminhada lenta, quando feita com presença, vale mais do que 1000 corridas sem propósito. Marco Aurélio escrevia que a arte da vida se parece mais com a luta do que com a dança. A luta é esforço constante, repetição, desgaste. Mas é ela que te molda. A dança é leve, bonita, mas sem resistência, não há transformação. O caminho do estoico é árduo, mas puro. Ele prefere o passo firme à corrida impaciente, porque sabe que cada dia, enfrentado com consciência, o aproxima do impossível, sem precisar correr atrás dele. Pense em como o mundo valoriza atalhos, dietas milagrosas, fórmulas rápidas, segredos para enriquecer, truques para ter sucesso. Mas o que essas pessoas não percebem é que a pressa cria dependência. Quem busca atalhos sempre precisará de outro atalho. Quem aceita o processo se liberta, porque entende que a dor do caminho é o que constrói o poder da chegada. O impossível se torna possível quando você para de procurar caminhos mais fáceis e começa a aceitar o caminho que foi dado, com todos os seus desafios. A estrada longa purifica. Ela tira o que é fraco, o que é impaciente, o que é superficial. E quando você finalmente chega, já não é mais o mesmo. É alguém digno do lugar onde está. Há uma imagem que traduz isso com perfeição. Um viajante atravessa um deserto. O sol é impiedoso, o horizonte parece infinito, e cada passo dói. Mas ele continua. Em certo ponto, encontra uma placa indicando um atalho. Mais rápido. Menos esforço.
Por um momento ele pensa em seguir por ali, mas então percebe que o atalho o levaria por uma rota sombria, fácil demais para ser verdadeira. Ele escolhe continuar pela estrada longa, guiado apenas pela fé. E quando finalmente chega à montanha, entende que a vitória não foi chegar, foi não ter se corrompido no caminho. O atalho é tentador porque promete o impossível sem dor. Mas o impossível só se revela àqueles que suportam o desconforto do processo. O estoico sabe que cada dificuldade é uma oportunidade de domínio, cada espera um exercício de paciência, cada atraso um teste de fé. E é nessa fidelidade ao caminho que a mente se torna invencível. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e você será feliz. Isso não é resignação, é sabedoria. Significa confiar no tempo da vida e não querer apressar a colheita antes da semente florescer. A forja não pode ser apressada. O fogo que cria também destrói. E se você tentar acelerar o processo, queimará o que deveria lapidar. O impossível se curva diante da mente que entende o valor do tempo. Porque o tempo é o verdadeiro escultor da força. Ele lima os excessos, testa as convicções e separa os que apenas sonham dos que realmente suportam. E quem suporta, conquista. Por isso, da próxima vez que a pressa te chamar, lembre-se, o atalho te aproxima do resultado, mas te afasta da transformação. E é a transformação, não o resultado, que forja o impossível. O estoico não busca atalhos, busca consistência. Ele caminha devagar, mas não para. E enquanto o mundo se apressa, ele se eleva. Porque quem aceita o ritmo da forja descobre algo que os apressados nunca entenderão. O impossível não é um destino distante, é o reflexo de quem se tornou paciente o suficiente para merecê-lo. A mente é uma forja, e cada dia é uma nova batida do martelo. Alguns golpes vêm leves, outros pesados, alguns te quebram, outros te fortalecem, mas todos te moldam. E quando você entende isso, o sofrimento deixa de ser punição e passa a ser processo. O impossível deixa de ser distante e começa a ser apenas uma questão de tempo. O que define quem você é não são os dias de glória, mas os dias em que você continua mesmo sem esperança. Os dias em que o corpo pesa, a vontade some, o mundo silencia, e ainda assim você se levanta. É ali, no meio da escuridão, que o fogo da mente forjada arde mais forte. Porque a grandeza nunca nasce na euforia. Ela nasce no silêncio, na disciplina. Naqueles instantes em que ninguém está olhando, mas você permanece fiel ao que acredita. Os 11 ensinos estoicos que você ouviu não são mandamentos, são espelhos. Eles refletem o que você pode ser quando parar de fugir do desconforto e começar a encará-lo como um aliado. Eles te lembram de que a dor é apenas um instrumento, de que a calma é uma arma e de que o impossível só teme uma coisa: a mente que se recusa a desistir. Você não foi feito para viver em pedaços. Foi feito para suportar o fogo e sair inteiro. E esse processo dói, mas é essa dor que te purifica, que te refina, que te transforma em alguém que o tempo não destrói. Porque o tempo destrói tudo, menos o que foi forjado dentro da alma. Então, que daqui para frente você não peça por facilidade, peça por força. Não deseje um caminho leve, deseje pernas firmes. Não espere o impossível acontecer. Torne-se o tipo de pessoa capaz de alcançá-lo. E se esse vídeo te tocou, se alguma palavra acendeu algo aí dentro, escreva nos comentários: eu escolho me forjar. E se você chegou até aqui, é porque ficou até o final, ouvindo essa mensagem maravilhosa. Então comente: até o fim. E que cada novo dia seja mais uma chama, mais um golpe, mais uma chance de moldar quem você nasceu para ser. Porque quando a mente é forjada, o impossível não é mais obstáculo, é apenas o próximo passo.